Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pressão. E aqui eu trago um texto que é importante que a gente leia, né? Para que a gente tenha esse conceito bem explicado aí para a gente, tá? Pressão é a relação entre uma força F aplicada perpendicularmente a uma área A. Então, nós temos um exemplo aqui, pessoal, que vai mostrar bem detalhado isso aqui, tá? Olha que interessante. Eu tenho aqui uma força aplicada a uma área, tá? Que é essa área de cá. Então, observe esse exemplo aqui, ó, que eu tenho um bico bem fino aqui, né? Ou seja, essa área de contato aqui, ela é pequena. Então, como a área é pequena, a pressão exercida, ela é maior, tá? Por quê? Porque tem uma força que impulsiona aqui, né? Que vai pressionar aqui a esse ponto. E aí, quanto maior for essa força aplicada e a área menor, maior será a pressão, tá? Olha que exemplo interessante aqui também que nós temos o prego, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Se eu tivesse prego aqui nessa posição, o que que acontece? O bico aqui, eu tenho uma ponta mais fina, né? E aí o que acontece? Com essa ponta mais fina, eu vou ter uma pressão menor para fazer com que esse prego entre. Porém, se eu invertesse a posição desse prego, colocasse essa cabeça aqui para baixo e batesse na ponta, a área aumentaria. Consequentemente, a minha pressão teria que ser bem maior. Aliás, a minha força teria que ser bem maior para aumentar a pressão que eu preciso para colocar o prego aqui para baixo. Tá? Então, essa relação que tem de força e pressão é bem interessante para que a gente veja isso acontecendo. Tá? Então, toda vez que eu quiser saber qual a pressão que eu tenho em um determinado ponto, eu vou ter essa equação aqui. E dessa equação são tiradas diversas aplicações práticas que a gente vai ver aqui nos nossos exemplos. Tá? Olha que interessante aqui mais para frente, tá, pessoal? Antes de a gente falar desses exemplos, a gente vai falar e lembrar um pouco mais sobre unidades de medida que nós temos aí utilizadas para pressão, tá? A gente tem a principal, que é o Pascal, mas eu posso ter medida de pressão em Newton por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, libras por polegada quadrada, PSI, milímetro de coluna d'água, ou H2O, ou MCA, né? MMG e assim vai, tá? Mas no SI, o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o Pascal, conforme a gente viu na aula anterior, tá bom? Mas vamos tentar um pouquinho mais sobre essa questão aí de pressão, as equações que derivaram aí desse conceito, tá? Bom, uma das principais equações da pressão, pessoal, da área de pressão, é o princípio de Pascal e a equação manométrica. Olha que interessante. O princípio da lei de Pascal estabelece que uma pressão aplicada em qualquer ponto de um líquido em equilíbrio, em situação estática, se transmite integralmente às todas as direções. Olha que interessante aqui, ó, o que ele diz. Uma pressão em um ponto, né, aplicada se transfere integralmente em todas as direções. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, e colocar aqui uma pressão, digamos que aqui tem uma rolha, tá? E aplicar uma pressão aqui em cima, a força aplicada se distribuiu por toda essa área, tá? E é possível você calcular essa pressão aqui em qualquer um objeto, tá? Em qualquer situação que tenha. Vamos dar um exemplo mais claro aqui, ó, nesse pistão que nós temos aqui, que usa-se esse conceito de pressão aplicada. Olha aqui que eu tenho uma força 1 em uma área 1, e aqui a resultante que eu tenho quando a área é ampliada para uma força maior. E para isso aqui eu trouxe o cálculo para vocês verem como é que é interessante. Traz para cá, vamos dar uma olhada comigo aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, que a pressão 1, que é a pressão desse lado, ela vai ser a força 1 sobre a área 1. É essa área que eu tenho aqui. E digamos que eu não soubesse o valor da força 2, resultante desse conceito aqui de pressão em área. Então eu posso dizer também que pressão 2 é força 2 sobre a área 2. E aí nós sabemos pela aula anterior que pressão 1 vai ser igual a pressão 2, ou seja, a pressão desse lado vai ser igual à pressão desse lado. O que vai mudar são os valores de área e força, tá? Olha que interessante. Quando eu disse que pressão 1 é igual a pressão 2, eu posso dizer que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E digamos que eu queira descobrir qual o valor de F2. Aí eu substituí aqui na equação apenas a força 1, que é 10, e a área 1, que é 1. E do outro lado, a força 2, eu digo que eu não quero olhar esse valor e vou calcular ele aqui. E coloquei a área 2 aqui também com o valor 10, conforme mostra o nosso exemplo. E aí, fazendo a proporção aqui, né? Meio pelos extremos, multiplicando aqui um pelo outro. F2 vezes 1 vai dar F2 e 10 vezes 10 vai dar 100. Olha que interessante.
Esse é o princípio que se utiliza para elevadores de carga, né? Olha que legal. Eu coloco uma força aqui de um certo valor e tem uma certa área e amplio a área de saída para ampliar a força aqui. Então, quanto é que foi ampliada essa força? Proporcionalmente à ampliação da área. Como essa área aqui era 1 e esse aqui passou a ser 10, ou seja, 10 vezes o valor da área, a força foi ampliada em 100 quilos. Então, isso mostra como é interessante essa aplicação do princípio de Pascal, né, da equação manométrica, onde eu tenho uma força aplicada com um valor e ela é multiplicada de acordo com a área que eu tenho do outro lado. Ou pode ser dividida, né, se essa área aqui fosse menor. Mas nesse exemplo aqui, a gente mostra como a gente ampliou essa força, mostrando aqui que realmente a equação é verdadeira e mostra que isso aqui é muito usual hoje em dia. Todo mundo já deve ter visto aí aqueles elevadores de carga, onde eu tenho um pistão hidráulico que vai pegar um certo valor, tem aqui, né, e ele vai ter essa área aqui do êmbolo, né, dele, que seria esse ponto aqui, sendo ampliada essa área, eu consigo ampliar a força que ele consegue movimentar, tá bom? Então, isso aqui é um princípio bem interessante. Eu tenho também aqui, pessoal, para demonstrar para vocês, um outro aplicativo que está disponível aí nesse site, eu vou deixar para vocês verem, que mostra aqui também esse princípio aqui de como é que a pressão trabalha. Olha que interessante. Aqui eu tenho mostrando a pressão atmosférica, está aqui, né? O métrico, o sistema que eu estou usando pode ser o sistema métrico, pode ser atmosfera, pode ser inglês. O que muda é aqui, por exemplo, a densidade do fluido e a gravidade, quando eu uso o sistema inglês. A atmosfera mostra aqui qual que seria o local, né? Exemplo, aqui eu estou em Terra, mas poderia ser, por exemplo, em Marte e em Júpiter. Então, se mudar a gravidade, vai mudar também esse conceito. Mas se eu tiver a Terra ao nível do mar, eu teria esses valores. E a densidade do fluido aqui, eu estou mexendo com água, né? Então eu estou deixando aqui ele com 1000 kg por metro cúbico. Então olha só que interessante. Se eu abrir aqui, ó, a nossa vazão, por igual descem, porque a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Então eu vejo que mostrei aqui que se eu também começar a encher o reservatório, os dois enchem por igual. Ou seja, a mesma pressão que eu tenho nesse lado vai ser desse outro. Então vai ter por igual, né, a subida aqui deles. Em qualquer ponto que eu tiver aqui, a pressão vai ser a mesma, tá? Se eu colocar aqui para medir, nesse ponto aqui, e colocar nesse ponto aqui, olha só, eu vou ter a mesma pressão. Vamos lá, deixar ele bem no cantinho aqui, ó, 1052. Vamos colocar o outro aqui, ó, deixar os dois aqui, igualzinho. Vamos colocar aqui, bem detalhado. Pronto, olha só, 1052 a pressão de um lado, a pressão do outro, são exatamente iguais, tá, pessoal? Bem interessante esse conceito. E aí mostrando aqui na prática como é que se faz isso, tá? Independente do formato que eu tenha, né? Não só esse aqui, olha esse outro exemplo aqui, ó. Olha que legal. Eu tenho aqui os dois aqui em pressão, ó. Vou colocar aqui, ó. Veja que vai estar um pouquinho diferente aqui, mas porque tem uma posição diferente. Mas se eu colocar aqui, olha que legal. A pressão que eu tenho no mesmo ponto, deixa eu só colocar, olha só, iguais, tá? Então, se eu abrir um pouquinho o reservatório, qualquer local que eu abro vai ter a mesma pressão. Não vai ter diferença nenhuma, tudo bem? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Se eu agora pegar e, por exemplo, olha que interessante agora. Se eu tirar esse cara aqui, voltar para lá e deixar esse cara aqui do jeito que está aqui, olha que interessante agora. 1050. Vou colocando pesos aqui, ó. Coloquei 500 quilos. Olha o que aconteceu, a pressão vai aumentar porque eu estou mexendo aqui nesse lado, né? Então aquilo que a gente fez lá no nosso experimento, está sendo ampliado aqui, ou seja, estou aumentando aqui, a pressão lá do outro lado vai ter diferença também, porque à medida que eu coloquei peso nesse ponto, eu tenho pressão mudada aqui por conta dos valores que eu estou acrescentando, tá? Então veja, ó, aumentou a pressão aqui, vamos olhar quanto é que tem agora de pressão nesse ponto aqui, ó, que seria aqui no local. Aqui está a pressão atmosférica, vamos colocar aqui, ver se ele consegue mostrar para a gente aqui, 1078, não vai dar para mostrar por conta do peso que está aqui, mas a ideia é mostrar para vocês que realmente varia. E detalhe, pessoal, se eu quiser fazer esse experimento, mudando também gravidade e mudando aqui a densidade, eu consigo ter valores diferentes também, tá bom? Vamos para o último exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse de cá. Olha só, aqui eu posso também, se quiser, falar um pouco de densidade nesse exercício, dá para você mudar os fluidos aqui e ver também as diferenças, tá? Mas essa é uma aula para uma próxima oportunidade. Nesse exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, era sobre essa questão do princípio aqui da pressão que nós temos em todos os pontos, tá bom? Para essa aula era isso. Espero que tenham compreendido o conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais.